primeiro lugar, fazer um convite a todos aqueles que estejam assistindo ao vídeo que visitem a nossa página na internet, nucleoanarquista.com.br, e também a nossa página no Facebook. Bom, polêmica da semana, retomando uma polêmica antiga entre a esquerda e também entre a esquerda, setores da imprensa que se manifestam a respeito desses acontecimentos grevistas de policiais, sejam de policiais civis, seja de policiais militares, e que agora ganhou um novo capítulo, em função também do fato de que dessa vez, pela primeira vez, a polícia militar se enfrenta, em certa medida, contra uma política que ela ajudou a colocar em prática, elegendo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Claro que se trata de uma generalização e que certamente há policiais que não tenham feito campanha para o Bolsonaro, não o apoiem e nem o tenham apoiado durante as eleições. Mas a corporação como um todo, grande parte dela, sua cúpula e grande parte da sua base também, dão e deram sustentação ao governo. Bom, dão sustentação ao governo porque essa é a sua função primordial, razão da sua existência. As forças policiais são um órgão auxiliar do Poder Executivo e permitem a ele colocar em prática uma política que é essencialmente a política dos interesses daqueles que controlam o Estado. E a polícia tem feito isso de maneira ainda mais intransigente do que vinha fazendo antes da eleição do Bolsonaro. Apesar disso, o choque envolve outras forças políticas que não somente o próprio governo federal. As brigas imediatas das polícias militares nos 12 estados há, em que há uma movimentação paredista, ainda que em estágio inicial, é contra governos de partidos distintos e reivindicam em essência, como fica patente, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, onde se impetrou uma ação judicial reivindicando uma alíquota previdenciária diferenciada e privilegiada de 9,5% para os policiais do Estado. O que acontece nos outros estados basicamente é o mesmo. A Polícia Militar reivindica ou um tratamento diferenciado de maneira explícita, ou usa do poder das armas e da coação para fazer com que ela consiga reverter a política que ela quer ver implementada para o conjunto da população. Ao mesmo tempo que a polícia, como órgão assessor dos poderes executivos dos estados, reprime a população, impede outras categorias profissionais de se manifestarem, de lutarem para resguardar o poder de compra dos seus salários, ela mesma pretende organizar um movimento que seja capaz de garantir que ela não faça parte desse conjunto de trabalhadores que estão sendo submetidos à política fiscal do governo federal e que é assumida por quase todos, nesse momento se poderia dizer, sem pestanejar, por todos os governos de estado do país. A polícia é uma organização que tem características muito próprias e, como se tem dito majoritariamente no meio da esquerda, e nós concordamos naturalmente com essa tese, não representa nem tem uma afinidade umbilical nem de nenhuma espécie com o conjunto dos trabalhadores. Muito pelo contrário, a polícia antagoniza os trabalhadores. A polícia é, em essência, o órgão encarregado de fazer com que os trabalhadores não tenham acesso ao poder e sejam privados, inclusive, daqueles instrumentos que lhe permitiriam pressionar o governo para conseguir algumas conquistas parciais. Sendo assim, caracterizar a greve da polícia como uma greve ordinária, dar a ela o mesmo status que se dá a todo
a todo o movimento de paralisação, de interrupção das atividades que é organizado por outras categorias, seria uma deformação da realidade. A polícia, quando faz greve, ou melhor seria, quando se amotina, ela está colocando aí a serviço dela mesma os instrumentos que lhe são dados para reprimir a população. E na defesa de interesses corporativos que não só são particulares, como todos os interesses corporativos são, mas que são diametralmente opostos aos interesses da maioria da população. Por isso, se há alguma possibilidade de aliança, de associação entre os grevistas policiais ou amotinados, como se queira, e os trabalhadores, isso se daria apenas em situações muito especiais, quando houvesse realmente uma convergência de interesses entre uns e outros, o que certamente não é o caso. As reivindicações policiais, mesmo quando elas se limitam a reivindicar melhores salários, elas servem basicamente para reforçar o poder de repressão do Estado sobre a população. E nesse sentido, não há nenhuma reivindicação parcial da polícia que os trabalhadores pudessem apoiar. As reivindicações parciais que os trabalhadores fazem, em geral, com relação aos órgãos de repressão, são todas aquelas que limitam os seus poderes, que restringem a capacidade da polícia de cometer ações abusivas, o que é a norma dentro da polícia e dentro dos órgãos de segurança em geral, a arbitrariedade. O que talvez tenha tornado mais difícil uma unanimidade em relação a que posição os trabalhadores deveriam ter em relação à polícia são duas. Primeiro, o fato de que a luta contra os efeitos práticos do ajuste fiscal, que é a luta da polícia, é a luta também da população. Claro, aqui se deve fazer uma ressalva que, em certa medida, já afasta esse problema e essa divergência, que é o fato de que, no caso da polícia, a luta em defesa dos seus interesses corporativos só dificulta a obtenção de resultados positivos das outras categorias que se dedicam à mesma luta pela defesa dos seus salários, pela defesa do seu direito à aposentadoria, etc. Nesse caso, a contradição que há é que o atendimento da reivindicação da polícia não só não extrapola o marco corporativo da polícia, como reforça um instrumento de repressão que será certamente usado pelos governos de estado e pelo governo federal para impedir que outras categorias também tenham acesso a esse mesmo direito. E o outro problema que embaralhou aí a situação foi o acontecimento do dia 19, quando o senador licenciado Cid Gomes tentou com uma retroescavadeira furar o piquete da polícia militar no batalhão de polícia na cidade de Sobral, no Ceará. Seria natural que todos concordassem que, independentemente do que se diga a respeito da polícia, tomar o partido do governo do estado que arrocha salários contra policiais é uma temeridade e não pode corresponder a nenhuma política que diga respeito aos trabalhadores. Porque nesse caso não se trata de se colocar ao lado da polícia contra o governo do estado e nem muito menos do governo do estado contra a polícia. Nesse caso não há nenhuma aliança possível que traga nenhum benefício à população. Até porque, e isso é um fator importante, há setores aí da burguesia aliados aos dois movimentos, tanto ao movimento geral de repressão dos movimentos paredistas policiais, quanto às greves ou tentativas de insubordinação da polícia. No Ceará, o sargento Ailton é um dos articuladores da greve. O sargento Ailton, deputado federal, deputado estadual.
E além dele, há outros que agora servem inclusive como negociadores, outras personalidades políticas como o Major Olímpio. Do outro lado, o grosso da imprensa, ainda que com muito tato, vem tentando desmontar a greve e tem encontrado uma resistência muito grande, inclusive na própria base de apoio do governo Bolsonaro. Em Minas Gerais, o governador Zilma já deu demonstrações aí de que ele não está disposto a seguir essa linha e entrar em choque com a polícia do seu estado. De um lado e de outro, na verdade, estão aí elementos da base de apoio do governo Bolsonaro. O próprio Bolsonaro é reticente em fazer qualquer tipo de condenação à greve e tenta manobrar. Como já se tentou manobrar de dentro do governo quando da aprovação da reforma da Previdência, estabelecendo aí regras diferenciadas para os policiais militares, para os militares em geral, para os bombeiros militares, e tentando assim contornar a situação de necessidade que o governo tem de atacar frontalmente o conjunto dos trabalhadores, independentemente de quem sejam eles, e por outro lado, de ter o apoio, de preferência um apoio decidido, convicto das forças de repressão, das quais o seu governo vai ter que dispor em vários momentos, porque a política que ele pretende implementar é muito dura. Nós ouvimos aí alguns comentários e seria importante polemizar um pouco a respeito deles para tornar mais clara a nossa própria compreensão do problema. O Renato Roseno, deputado do PSOL pelo Ceará, ele defende a greve e apresenta os policiais como se eles fossem trabalhadores assalariados como quaisquer outros. O significado disso é que se desconsidera aí o papel da polícia como um agente auxiliar do governo na aplicação de uma política que está condicionada aos interesses dos grandes oligopólios, dos grandes capitalistas, dos interesses daqueles que se abrigam dentro do Estado para satisfazer os interesses dessas classes dominantes e, desse modo, a única consequência plausível é o reforço do aparato de repressão e o enfraquecimento da luta popular, da possibilidade de que a população se desvencilhe daquele que é um dos principais instrumentos de manutenção dessa ordem social injusta, desigual e voltada a satisfazer os interesses de uma minoria. Se desconsidera isso, se desconsidera inclusive o fato de que essas forças policiais de repressão são aquelas mesmas que o conjunto da esquerda denuncia sistematicamente. Na maior parte das vezes, nos parece de maneira puramente demagógica, como os algozes da população pobre, como os justiceiros de uma terra sem justiça, porque não há justiça social nenhuma, porque os trabalhadores são privados de grande parte dos seus direitos, porque muita gente é impedida de acessar o mercado de trabalho, de ter um emprego, de conseguir garantir sua sobrevivência, e essas pessoas, recorrendo à violência, se tornam alvos da polícia. E muitas das vezes a polícia, o Rio de Janeiro talvez seja o exemplo mais gritante, age contra a população pobre sem discriminar
quem esteja ou quem não esteja envolvido em alguma atividade criminal, puramente porque identifica ali um risco, uma ameaça à sociedade em geral, pelo fato de que a pobreza é um fator que causa desespero na população e pode levar a população a se insurgir contra esse estado de coisas. Mas essa mesma polícia que é criticada por agir assim de maneira tão infame, a ela se quer, o deputado do PSOL Renato Roseno quer garantir o direito não só de existência, mas o direito de receber salários progressivamente maiores, inclusive recebendo reajustes muito superiores àqueles que têm sido concedidos não só ao conjunto do funcionalismo público, mas talvez ainda de maneira mais acentuada aos trabalhadores da iniciativa privada, submetidos a um regime de trabalho cada vez mais sacrificante, enquanto os policiais se tornam aí os capatazes dessa, dessa elite imbuída aí do espírito de que é necessário conter a população de qualquer maneira e a população é obrigada a viver com o que lhes permite viver a burguesia. Bom, é uma forma de ver as coisas até um tanto quanto caricata. Na verdade, é uma tentativa de apresentar a possibilidade de se alterar aí algum aspecto secundário, mesmo que secundário, da realidade, preservando tudo o que há de essencial, todas as ferramentas que são usadas para impedir qualquer tipo de mudança que favoreça o povo. Bom, isso de um lado, do lado daqueles que se colocam a favor das forças policiais e, ao fazê-lo, se colocam contra o conjunto da população, que é o que faz também o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, que apoia de maneira praticamente incondicional as greves de policial, também fazendo essa mesma consideração de que a polícia é constituída de trabalhadores assalariados que compartem com o conjunto da população das dificuldades às quais essa população está submetida. Bom, mas aqui estamos de novo diante daquele velho dilema. Se ambos são assalariados, isso não pode significar que ambos estejam, por serem assalariados, automaticamente no mesmo lado. E não estão. Os exemplos são muito, muito abundantes e, e é difícil até de desconsiderá-los. Greves de professores atacadas pela polícia. Recentemente, aqui em São Paulo, estudantes agredidos pela polícia dentro da escola. E não foram agressões leves, né? Soco, chute, pontapé, chute na cabeça. A polícia impedindo manifestações de se realizarem. Policiais, à paisana, se associando em milícias, assassinando dissidentes políticos do regime bolsonarista. Policiais e forças de segurança, inclusive privadas, se associando ou sendo coniventes umas com as outras no assassinato de camponeses no campo. Esse é o papel da polícia. Que outro papel se está atribuindo à polícia? Se o que se quer dizer é que a polícia também cumpre uma função que diz respeito e satisfaz o conjunto da população, que é de impedir que trabalhadores sejam roubados, de impedir que se invada a casa
de um operário comum. Se deveria esclarecer o fato de que, se isso acontece, nós não devemos estimular que a população se, se coloque na situação de uma guerra fratricida entre si, desconsiderando o fato de que os verdadeiros controladores do sistema político e econômico, aqueles que possuem recursos em quantidade suficiente para provocar essa guerra civil no interior da sociedade, não são os pobres. Não são aqueles que são alvo das ações policiais, muito pelo contrário. São aqueles que têm carta branca da polícia para fazer o que bem entenderem, que subornam a polícia, que controlam a polícia, que definem quais são os objetivos estratégicos da polícia, que impedem o controle popular sobre a atividade policial, que impedem, inclusive, a partir das medidas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que haja um controle legal das atividades da polícia, que anistia previamente os policiais que venham a cometer crimes, ou que façam como Jair Bolsonaro fez no ano passado, anistiem policiais que tenham cometido crimes e que tenham sido julgados e considerados culpados pelo cometimento desses crimes. Bom, então a polícia é uma organização que em nenhum sentido, em nenhuma medida, defende os interesses da população. E a população não deveria prestar nenhuma solidariedade à polícia. Se há um setor oportunista querendo se beneficiar das contradições que há entre os interesses da polícia e os interesses da população, para justificar todo tipo de ação arbitrária contra greves, contra movimentos populares, contra a luta política dos trabalhadores, deve ser denunciado também. É preciso denunciar claramente aqui o papel desempenhado pelo Cid Gomes e pelo seu irmão Ciro Gomes, que saiu em defesa do senador baleado. Se um piquete é ameaçado, o trabalhador se vê diante de duas opções. Ou ele abre mão do seu direito de greve e abre o piquete, ou ele resiste e impede que o piquete seja desmontado. Normalmente, as tentativas de desmontar piquete não resultam em baleamento nem nada parecido, muito em função de que eu não me lembro de nenhum caso em que se tenha tentado recorrido a um método tão truculento, tão desproporcional para desmontar um piquete quanto esse. Se eu estivesse num piquete e o piquete fosse ameaçado por uma retroescavadeira e eu estivesse armado, provavelmente eu usaria a arma e balearia o, o responsável por esse atropelamento do piquete, que colocava em risco a vida, inclusive, dos manifestantes. A Associação Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares condenou a ação do Cid Gomes. Agora, o que a Associação Nacional não diz é que a polícia esteve ao lado daqueles que quiseram desmontar os piquetes em várias outras greves e recorreram a todo tipo de método bárbaro. O que os trabalhadores devem fazer nessas circunstâncias é aproveitar que há um choque entre elementos da burguesia, entre aqueles elementos garantidores do funcionamento dessa ordem social totalmente desajustada, para fazer as suas próprias greves,
para levar adiante as suas próprias reivindicações. E uma ótima oportunidade se colocava nesse sentido, pelo fato de que os petroleiros haviam conseguido aí o feito de organizar uma greve nacional com uma adesão muito grande, de romper o bloqueio da imprensa, ainda que parcialmente, mas a greve, infelizmente, foi suspensa no momento em que não se justificava de jeito nenhum que ela fosse. Os petroleiros faziam balanços a respeito das baralizações e das adesões que mostravam um crescimento contínuo e bastante acelerado do apoio dentro da Petrobras ao movimento. Fora já se havia dado demonstrações de que era possível unir a esse movimento o movimento de outras categorias. Mas toda essa expectativa foi rompida e nós devemos dizer com toda clareza: o movimento dos petroleiros está sofrendo uma das suas maiores derrotas. E é uma derrota muito difícil de ser revertida. A greve resultará, de acordo com o que foi discutido entre representantes da empresa e representantes da Federação Única dos Petroleiros, no desconto de 50% dos dias parados e na reposição de horas referente aos outros 50%, numa multa de R$ 2.475.000 a ser paga pelos sindicatos de petroleiros de todo o país. As demissões, quer dizer, o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados em Araucária, no Paraná, que deu origem à greve, não foi revertido. A realocação dos funcionários que seriam demitidos, cerca de 1.000, ainda não foi definida. A suspensão das demissões, suspensão liminar das demissões, é só até o dia 6 de março, se a liminar não for cassada. Diante disso, o que justificaria o fim da greve? Seria o medo de sofrer uma derrota ainda maior? Bom, mas agora nós estamos falando de derrotas que são passos significativos para o fechamento de toda a empresa. Então, uma derrota maior, uma derrota menor nesse caso deveria ser contrabalançada com a possibilidade real de impedir que uma derrota se desse. Não estamos dentro da empresa, é muito difícil saber exatamente quais eram os humores lá dentro, mas a impressão que nós temos, recorremos a todo o material que pudemos, é de que a greve houve uma precipitação, não se apostou na capacidade de mobilização dos próprios trabalhadores. Houve também, é claro, uma pressão de parlamentares, especialmente do PSOL e do PT. Eu vi um pronunciamento da Luciana Genro, do PSOL, que tinha aí como objetivo convencer os petroleiros a abandonar a greve e a apostar na via negocial. Em outras palavras, era uma tentativa de desmontar a greve, de canalizar a insatisfação dos trabalhadores que faziam a greve para dentro do parlamento. E não, isso é uma traição de princípios muito profunda e que coloca aí em campos opostos esses setores da esquerda e o movimento grevista e aqueles trabalhadores que serão eventualmente demitidos, terão sua demissão confirmada, que serão prejudicados pelas reformas administrativas que estão sendo feitas dentro da empresa. E essa ruptura entre esses trabalhadores e a esquerda pode ser definitiva. É muito difícil de saber qual é o impacto negativo que pode ter uma medida dessas, mas certamente ela tem uma repercussão que é muito difícil de apagar. E o Partido dos Trabalhadores desempenhou a mesma função, né? A presidenta do partido, Gleisi Hoffmann, também fez parte desse grupo de deputados, parlamentares e políticos profissionais que tentou desmontar a greve. Qual era a promessa que eles faziam?
O governo Bolsonaro diz a todo instante que o seu objetivo é desmantelar a Petrobras, desmantelar os órgãos públicos, vender o que for possível vender, se desfazer do controle acionário das principais empresas do país. Contra isso, o que os petroleiros imaginam que um grupo de parlamentares, ainda mais um grupo minoritário de parlamentares, possa fazer para reverter essa situação, para impedir que mais trabalhadores sejam demitidos nos próximos anos? Seria a nossa tarefa, nós participamos de um ato no meio da semana em solidariedade à greve dos petroleiros, destacar esse problema e dizer que a suspensão da greve é um gravíssimo erro. Eu, particularmente, fiquei bastante decepcionado ao ouvir um representante do Partido Operário Revolucionário fazendo uma série de considerações secundárias e deixando de lado esse que é o fato central e que todos os partidos e organizações revolucionárias deveriam destacar, que é o fato de que a greve era um instrumento adequado para enfrentar a política do governo Bolsonaro e que não se deveria recorrer, como substitutivo da greve, ao expediente das intermináveis discussões e negociações parlamentares com um governo que não está disposto a negociar nada. Isso mostra, de certa maneira, o descompromisso ou a falta de contato desse partido com os interesses da população. Talvez, inclusive, a falta de interesse em estabelecer um contato com os movimentos reais existentes no seio da população e que podem conduzir ao enfrentamento em grande escala contra o governo. Ainda voltando à greve dos policiais, ao primeiro tema, o Partido da Causa Operária fez aí uma série de considerações a respeito da greve, disse que não presta nenhum apoio à greve, faz considerações muito próximas daquelas que eu mesmo acabei de fazer, que nós fazemos a respeito do caráter dessas greves, mas aí dá um destaque que nós consideramos exagerado e descabido com relação à necessidade de defender o direito de greve da polícia. Nós achamos, é claro, que é importante estabelecer aí a disputa que há entre diferentes setores da burguesia no que diz respeito à capacidade de influenciar a polícia. Claro. Mas nós temos que ter em mente que essas disputas elas se colocam num campo que é estranho ao campo dos interesses dos trabalhadores. Quando se fala em direito de greve de policiais, não podemos confundir uma greve que tem aí uma natureza reivindicativa de uma categoria profissional, que se enfrenta frontalmente contra a política de conjunto do governo, que se aplica nas suas particularidades a cada uma das categorias, mas que se aplica de conjunto a toda a população, com a defesa de um direito a uma categoria que representa interesses próprios que são um fim em si mesmo e que, sendo um fim em si mesmo, respondem à natureza da sua própria função, que é a função repressiva, de repressão da população. O direito de greve dos trabalhadores não perde em nada quando se diz que a polícia é um organismo de repressão dos trabalhadores e que todas as políticas de reivindicação da população em relação à polícia seguem no sentido do seu desmantelamento, do seu enfraquecimento, do impedimento de que se cometam ainda mais arbitrariedades do que aquelas que são cometidas cotidianamente, e que a política dos trabalhadores em geral é pela dissolução da polícia. Há uma leitura, inclusive, equivocada, a nosso ver, feita pelo PCO a respeito do assunto, de que há uma disputa entre
a cúpula da polícia como um bloco coeso e os policiais, os soldados, cabos, bombeiros, militares de baixa patente. Não é isso. Não é isso. É evidente que não é isso. Há setores os mais distintos envolvidos nessa campanha salarial da polícia. Há setores de cúpula, setores de base. Veja que o Wilson Moraes, da Associação de Soldados e Cabos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que representa uma ala da polícia que responde diretamente ao secretário de Segurança Pública do Estado, que não é como um representante sindical eleito com base no apoio do conjunto dos policiais, não é nada disso, que é uma figura que tem trânsito entre a alta cúpula da polícia e que manifesta indiretamente solidariedade ao movimento grevista, dizendo que aqui em São Paulo também pode ser desencadeada uma greve de policiais militares. Claro, não é isso. O exemplo do Zema já foi dado também. Um elemento da base de apoio bolsonarista, um elemento importante, um grande empresário que, não querendo se chocar com a polícia, atende às reivindicações do movimento paredista policial e torna muito mais difícil a situação dos trabalhadores em geral, porque a polícia, bem remunerada, se sente ainda muito mais confortável e tem um estímulo a mais para reprimir com mais severidade a população. Aqui não se trata também de um típico motim de exército, porque os motins, sejam motins ou greves, tanto faz, poderiam ser apoiados circunstancialmente pelos trabalhadores. Claro que há uma diferença clara entre exército e polícia. O exército, em tese, combate inimigos externos. A polícia é um instrumento de repressão de classe. É um instrumento de opressão dos trabalhadores e da classe operária. No exército há elementos operários, elementos proletários. Elementos que são recrutados contra a sua vontade. Ou que dão assentimento a esse recrutamento por falta completa de opções de perspectivas. Esse exército, se tem um motim, via de regra, é um motim que desestabiliza o conjunto das Forças Armadas. No caso da polícia é diferente. O motim, em certo sentido, serve para reforçar o papel repressor da polícia. Os motivos que se teria para apoiar o motim do exército são opostos àqueles que se tem ou que não se tem para apoiar uma greve, um motim de policiais. Se esse motim de policiais fosse de fato uma luta entre a base da corporação e a cúpula, desde que não expressasse um movimento ainda mais reacionário, ainda mais violento do que aquele movimento que a cúpula expressa, poderia ser apoiado. Mas não há nada que indica que seja isso. Aparentemente não é isso. Não é isso no Amazonas, não é isso em Sergipe, não é isso no Piauí, não é isso no Mato Grosso do Sul, não é isso em Santa Catarina e não é isso no Ceará. Não é isso que está acontecendo. Há um enfrentamento, mas esse enfrentamento não responde a um bloco coeso de forças da burguesia e, do outro lado, um bloco coeso de forças de base da polícia militar. Não é o que está acontecendo. E é claro, né, nós nos sentimos até um pouco constrangidos de fazer a polêmica com o PCO, porque temos muito mais acordo com o PCO do que com muitos outros partidos a respeito dessa questão.
Inclusive, talvez devêssemos aqui gastar mais tempo falando da traição total que significa o apoio à greve dos policiais, e aí enumerar aqueles elementos que hoje se colocam a favor dessa greve e contra os interesses da população de maneira descarada, né? E, bom, já citei aqui a Luciana Genro, mas também valeria citar a Sabrina Fernandes, que é uma figura totalmente, como se diz, totalmente desprezível dentro da esquerda. Primeiro tinha ligações no Canadá com o Jagmeet Singh, né? Que é uma figura lamentável, que não tem nada de esquerdista, a bem dizer, que não tem uma política que diga respeito aos interesses dos trabalhadores e nem pretende ter, que na verdade tem assim como norte da sua política a liquidação de toda tentativa de organização da classe trabalhadora e a substituição da classe trabalhadora por um grupo de parlamentares. Por um grupo de parlamentares que supostamente estaria encarregado aí de fazer pequenos ajustes governamentais, administrativos, e que abdica de qualquer estratégia que possa levar os trabalhadores de fato ao poder. E essa militante do PSOL, ela tenta traduzir para a realidade brasileira uma política muito semelhante a essa, que é uma política liquidacionista, que é uma política de subordinação do movimento operário dos trabalhadores do conjunto da população pobre à pequena burguesia, à classe média, desconsiderando as necessidades urgentes e emergenciais daqueles que vivem hoje nos bolsões de miséria pelo país afora e que constituem hoje, na verdade, uma parcela significativa, expressiva numericamente, da população, inclusive nas cidades mais ricas do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., Recife, etc. Combater essa política para nós, é claro, é muito mais importante do que debater pequenas diferenças aqui a respeito de caracterizações sobre o que é e o que não é o movimento grevista dos policiais. Porque nesse caso, as divergências que há e que se deve destacar e que se deve aprofundar para provocar uma ruptura que deixe bem claro que os trabalhadores não aceitam defender nenhuma política que não corresponda aos seus interesses e ao seu papel dominante como força majoritária da população, como aquele setor que produz a riqueza que é distribuída entre todas as classes, ou melhor, que é roubada de si, que é expropriada dessa classe em favor de setores minoritários da burguesia e da pequena burguesia. É preciso fazer uma ruptura clara de dizer quais são as diferenças programáticas que há e que se tenta subrepticiamente ocultar por trás de discursos demagógicos ou amalucados ou genéricos abstratos, como aqueles que essa moça pretende fazer. É, na verdade, uma tentativa de infiltração da pequena burguesia, dos seus interesses primaciais, que são interesses muito ligados à sua forma de vida. Você vê que o perfil do militante de classe média do PSOL não tem nada a ver com o perfil do militante interessado em resolver os seus problemas mais agudos, não tem nada a ver com o perfil do movimento operário.
o perfil desses militantes de classe média, na verdade, corresponde muito mais à necessidade de resolver problemas menores relacionados à sua experiência de vida. Por isso se dá muito mais importância nesse meio a questões relacionadas à defesa do homossexual, a, ao uso de drogas, ao uso recreativo de drogas e da maconha, do que as questões centrais que dizem respeito aos trabalhadores. O fim da polícia, a dissolução da polícia, o fim de todos os instrumentos de repressão judiciais, legais, políticos, eleitorais, institucionais, que impedem a população de assumir uma posição de comando em relação à política e economia nacionais. O restabelecimento das liberdades democráticas essenciais dos trabalhadores que foram subtraídos nesses últimos anos, têm sido paulatinamente tolhidos. Direito irrestrito à greve, direito à organização sindical, ao financiamento das atividades dessas organizações, direito à constituição de partido político, etc, etc, etc. Os trabalhadores são o centro da política da esquerda. A defesa dos interesses dos trabalhadores, da igualdade salarial, o fim das distorções econômicas e de renda, o desmantelamento dessa classe social parasita que é a burguesia. Esses são os objetivos políticos centrais do movimento operário. A esquerda pequeno-burguesa tem outros objetivos secundários. Elas são contra a satisfação, deve ser dito isso de maneira mais clara. A pequena burguesia é contra a satisfação dos interesses do movimento operário. Eles acreditam, defendem o seu mérito, que lhe seja concedido o benefício que foi conquistado, segundo eles, com base no mérito. Essa é a política da pequena burguesia. É a política que defende as diferenças salariais, que defende, como por exemplo Carlos Gianazzi do PSOL faz aqui em São Paulo, do aumento do teto salarial dos professores universitários. É a defesa de greves de setores ultra privilegiados como juízes, federais, estaduais. Essa é a política da pequena burguesia. É a política de que é possível fazer alguns remendos superficiais na estrutura do regime que não sejam nem de perto soluções viáveis para quem hoje vive trabalhando como gari, como lixeiro, ganhando salários que são insuficientes para pagar o aluguel num bairro com casa de alvenaria, onde se tenha água e esgoto encanado. Eles subvertem algumas concepções gerais e alguns antagonismos sociais para defender interesses que não são os interesses dos trabalhadores. E os interesses dos trabalhadores precisam emergir, precisam vir à tona, precisam se colocar como os interesses gerais a serem defendidos. Porque se não for assim, a esquerda se verá totalmente impossibilitada de corresponder às expectativas do movimento operário organizado, que certamente se levantará em oposição à política da direita. E nós estamos expostos, na verdade, a penetrar nesse movimento. Por isso não fazemos nenhum tipo de proselitismo com a pequena burguesia. A pequena burguesia é uma classe intermediária que pode assumir uma posição tendente à esquerda ou à direita, a depender dos movimentos sociais mais gerais. E o movimento social geral
que pode deslocar inclusive setores da classe média à esquerda é o movimento operário. É a luta do movimento operário em defesa das suas reivindicações. É uma campanha nem reformista, é uma campanha reacionária. A campanha de impedir que essa mobilização se dê, mesmo que demagogicamente dizendo que é a favor dessa mobilização, desviando todo o movimento, todo o impulso revolucionário das massas para dentro das instituições burguesas. Esse é um movimento contra-revolucionário. Movimento contra-revolucionário que tem aí os seus porta-vozes. E os seus porta-vozes são esses elementos conhecidos e prestigiados de uma certa esquerda parlamentar ou dos ideólogos dessa esquerda, que na verdade estão aí para castrar o movimento operário. E nós temos que nos colocar contra esses setores e a favor do movimento operário. Bom, por hoje é só. A gente ainda fica devendo aí uma análise do que está acontecendo nos Estados Unidos, o Bernie Sanders ganhando agora mais recentemente mais um estado, né, os delegados de mais um estado a favor da sua candidatura. E a situação tende também a gerar um conflito entre setores da burguesia e certamente é importante estar atento a esses conflitos e estimulá-los para que eles aconteçam e para que eles sirvam de base a uma reflexão mais profunda a respeito do que está acontecendo.